Ciao ragazzi, non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Esse ano não é o nosso ano definitivamente para falar de Calcio, para falar de Juventus, para falar de futebol, porque enésima vergonha, enésima partida sem vontade, sem tática, enfim. É até difícil, né? A gente, quer dizer, ligar a câmera não é difícil, né? Você aperta o botãozinho, é difícil ter o que falar, mas ao mesmo tempo a gente tem o fato de estar calejado já com essa temporada ridícula do time do Andrea Pirlo, né? Aliás, eu chego à conclusão, sim, que o Pirlo é mais um daqueles casos como foi o Platini quando foi treinador, como foi o Falcão quando foi treinador, de que os grandes treinadores são aqueles que foram péssimos em campo e não os grandes gênios, né? Porque o discurso aqui não é falta de experiência, porque o treinador, quando é novo, ele vai adquirindo experiência com o passar das temporadas, né? Isso poderia até caber, mas na questão motivação não precisa ter experiência. Então, Pirlo, retira-te urgentemente, porque tá fazendo uma figura de merda como treinador, né? Essa é a verdade. E eu queria deixar uma pergunta para você, torcedor. O que é pior? Um time fraco, ruim, ou um time que é bom, mas não tem vontade? Porque olha só, a Fiorentina, ela é pior que a gente. É um time fraco, mas teve mais vontade. Correu. Tá certo, eles estão com a corda no pescoço, eles têm que correr, eles têm que buscar o resultado. Nós temos um time bom, mesmo sem o Chiesa, e não corremos. Até ao ponto de considerarmos o Bittencourt o menos ruim ou até o melhor em campo, né? Então é complicado. Mas o retrato dessa Juventus, posso fazer uma síntese aqui rápida. Nós jogamos 6 pontos contra o Benevento, ganhamos 1. Nós jogamos 6 pontos contra a Fiorentina, ganhamos 1. Só que Fiorentina e Benevento lutam para não cair. Tudo aí. Tá tudo aí nessa análise que eu fiz, né? Agora, tomara que eu esteja errado, mas eu não creio estar errado. Pelos anos que eu acompanho a Vecchia, não é um time para qualificação. Amanhã o Napoli joga com o Torino está com a corda no pescoço, de repente pode até conseguir um empate, mas a questão não é essa rodada, a questão são os próximos jogos, aonde jogar contra o Milan e a Inter desse jeito, apesar que quando é um clássico, talvez daí venha a motivação de querer ganhar pela rivalidade, de querer bater um rival. Mas eu não sei, porque é um time sem alma. O primeiro tempo hoje superou aquele jogo horrível do Benevento. Eu acho que nem na época do Ferrara vi um primeiro tempo tão ruim como vi hoje. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas muito pouco. Mas o primeiro tempo horrível. Destaque do jogo, eu vou dar um destaque pro Morata, que fez um golaço. Foi um golaço. O Morata pode até estar ruim, mas ele tem uma pequena estrela. Bittencourt. Morata e Bittencourt os melhores. E agora, pasmem, o pior em campo, porque eu não passo pano em ninguém. O pior em campo foi o senhor Ronaldo, né? Que não é o mal da Juventus, e não é mesmo. Mas, das duas uma, vendo hoje a atuação do Ronaldo, das duas uma, ou ele já está com a cabeça em outro lugar,
ou ele cansou, no sentido de falar assim, sou eu que corro aqui, corro no sentido de falar assim, de ter vontade, né? Porque ele não é um jogador de velocidade. Só eu que tenho vontade aqui nesse time, só eu que tenho aquela coisa de querer ganhar, aquela gana. Talvez isso tenha contagiado ele. Pode ser. Acontece isso nos grupos de futebol. Quando você tem um jogador muito bom, muito eficiente, no meio de um monte de jogador que não tem vontade, ele acaba contaminando aquele que tem vontade. E o contrário também. Às vezes o jogador está meio desmotivado, entra num time que está com muita vontade e esse jogador acaba subindo o seu nível. Das duas, o Ronaldo já está com a cabeça fora da Juve, ou ele se contaminou pela vagabundice do resto do elenco. Então, ragazzi, é desilusão total. Eu falei a semana passada, no vídeo depois da partida contra a Atalanta, que o Agnelli tinha que esquecer um pouco a Superliga, que não ia dar em nada, e se preocupar mais com a Juventus. E não quero assustar vocês, mas não vejo a Juventus indo para a Champions. Porque o problema não é você perder o título, não é você não conseguir uma classificação ou você perder um jogo. O problema é como você perde. Porque se você perde de um jeito que você fala, porra, a gente teve uma chance de ouro lá, a bola bateu na trave, não deu sorte, o time correu, o time lutou, aí vem aquele gosto amargo da derrota ou do empate. Mas quando você não chega no objetivo, pô, tipo, você levanta cedo para ver o jogo, e com vontade de ver o jogo, você se desperta do sono e você vê o time sem vontade, isso incomoda, hein, cara. Isso incomoda, não é pouca coisa, incomoda muito. Incomoda demais. Um time sem a mínima ambição. Um time que ninguém respeita. Vejam só como foi a cobrança de pênalti do jogador da Viola, né, da Fiorentina. Ele deu a cavadinha, porque é lógico, vai respeitar quem? Não respeita. Não respeita, porque é a Juventus do Pirlo. E o Pirlo já começa as pérolas dele nas entrevistas, quando fala em objetivo de Champions, em vingança contra a Fiorentina por causa do primeiro turno. E a Juventus nunca foi de fazer discurso antes de jogo, a Juventus vai lá e joga. Então, acho muito difícil a gente ganhar essa vaga. Não estou falando de matemática, ainda dá, ainda não dá, não é essa a questão. Não é os jogos que tem pela frente, não é pela dificuldade de jogar com o Milan, com a Inter, não é isso. É pela cabeça desse time, é pela mentalidade desse time, é pela falta de desejo de levar esse time a algum lugar. Por isso que eu não vejo esse time se classificando. Não tem ambição. Entendeu? Ragazzi, eu repito, só para encerrar o vídeo, imagina, 8 minutos para falar de um jogo que não foi ridículo. Com todo o respeito que eu tenho ao Andrea Pirlo, e tenho muito, não é questão de experiência, porque a motivação não tem nada a ver com experiência. Ele não tem a motivação. Ele não serve para ser treinador de futebol. Pode ser que um dia eu queime a língua. Tudo na vida tem uma primeira vez. Mas ele está um retrato fiel do que foi o Platini quando assumiu a França. Para quem é mais velho, né? O resultado foi que a França não foi para a Copa. E é um time que, além das deficiências, porque a Fiorentina é muito fraca. Ela é muito fraca. Sempre foi difícil jogar lá em Florença contra eles, que jogam com vontade, mas ela é muito fraca. E as deficiências que nós temos, por exemplo, no meio de campo, etc., ainda assim a vontade superaria, porque eles são muito fracos. Tanto é o que eu estou falando, é verdade, que o Bittencourt jogou bem. Então é complicado.
Ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre Forza Juve fino alla fine, comunque, sempre. E temos ainda 5 jogos para ver o que vai acontecer. Tem a final da Copa Itália com a Atalanta. Esses 5 jogos aí, ó, o Udinese, não achando que o Udinese vai ser fácil, não vai. Udinese, Sassuolo, Inter, Milan, quer dizer, caminho tortuoso aí para quem quer chegar na Champions, né? O Parati disse que não passa pela cabeça em não classificar, mas eu não sei. Se eu tiver muito errado, e eu só acompanho a Juventus há 38 anos. E outra coisa, a amizade que o Pirlo tem com os senadores no vestiário, de não ter coragem de sacar um Ronaldo, juntado ao fato de hoje ele ter inventado um 3-5-2. Alla prossima ragazzi, ci vediamo sempre Forza Juve fino alla fine, inscreva-se no Finestra Bianconera e sigam no Instagram o Juventus Oficial São Paulo do Brasil. E curtam também a página do mesmo no Facebook. A única coisa boa da Juventus somos nós do fã clube oficial, ok? Alla prossima ragazzi. Se tiver aqui de Europa League, ci sta. Eu sou juventino até debaixo da ponte.